TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Olá, bem-vindos para mais um programa Gestão SA. Novamente com um tema ligado com a área de gestão, administração, foco empresarial, temas genéricos e que podem contribuir muito para as nossas empresas, para a realidade do Vale do Taquari e trazendo alguns convidados que são pessoas com experiência, com conhecimento nos diversos assuntos que nós trazemos para vocês. Hoje temos aqui a professora Evânia Schneider, professora aqui da casa, professora da Univates. E para introduzir o assunto com a professora Evânia, que é professora do curso de administração, consultora na área de gestão de pessoas. Professora Evânia, primeira questão introdutória. Qual é este novo perfil do profissional que está disponível no mercado hoje? Porque o desafio das empresas é muito grande, não só de absorver a mão de obra, mas de entender também essa mão de obra disponível. Quem é este novo perfil? Verdade. Olá, Sandro. É um prazer estar aqui, ainda mais para falar de um tema que realmente está gerando bastante discussão nas organizações, porque é preciso se adaptar a esse novo perfil, né? Nós estamos vivendo hoje com um profissional de muita informação. Eu acho que essa é a primeira característica a se destacar. Informação hoje a gente consegue em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, informação tem muita, mas falta, né, o que falta muito no nosso profissional hoje é conhecimento verdadeiramente, conhecimento aplicado, experiência, né, um pouco de tolerância, né, um pouco de paciência, vamos dizer assim, para esperar ter essa carga, né, de conhecimento e de experiência para lidar com as situações do dia a dia. Porque trabalhar pessoas ou trabalhar numa organização, trabalhar com outras pessoas, exige acima de tudo vivência. Ter experimentado algumas situações para saber como lidar com elas quando elas chegam. Então, a gente tem hoje um perfil de pessoas com muita informação, mas ao mesmo tempo muito inexperientes. As pessoas querem que as coisas aconteçam muito rapidamente. Nós estamos vivendo um perfil profissional no jovem, na faixa aí dos 20 anos, que ele já conhece tudo e por isso ele quer que tudo aconteça muito rápido na vida dele. E aí lidar com isso, sem sombra de dúvida, é um grande desafio. Quer dizer que as empresas precisam hoje conviver com essa ansiedade da mão de obra que estão introduzindo no seu ambiente. Não basta mais só a empresa definir um perfil prévio e tentar buscar alguém com aquela habilitação, com aquela formação, porque a disponibilidade hoje é completamente outra, né? O desafio está no processo duplo, né? Exatamente, o desafio está em conseguir manter, né, reter essas pessoas, conseguindo possibilitar que rapidamente elas consigam alcançar pelo menos parte dos seus objetivos. Antigamente nós falávamos em planos de carreira de 10, 15, 20 anos. Um profissional entrava, quando eu entrei no meu trabalho há mais de 20 anos atrás, a gente entrava imaginando onde a gente estaria daqui a 20 anos. Hoje não, hoje o plano de carreira para o profissional é algo muito rápido, ele rapidamente quer chegar onde ele traçou para ele. Então, nós não podemos dizer que isso é errado, não é isso, isso é o perfil. Então a organização que tem que aprender que ela não vai ter um profissional que vai entrar ali imaginando 5, 10, 15, 20 anos da vida dele dentro dessa organização. Ela tem que conseguir fazer com que esse profissional dê o melhor dele, dê o máximo, né? E ele tem muito para dar, com certeza, né? No curto espaço de tempo que ele fica lá. Então, como trabalhar essa coisa de aproveitar bem o potencial, essa é a questão, aproveitar bem o potencial das pessoas, fazer com que ela consiga adquirir a experiência que ela não tem, né? Aproveitar a informação, mas fazer com que ele tenha a vida real. A informação, muitas vezes, né? Ela sozinha não nos mostra o que é o dia a dia. Né? E aproveitar essa energia, tá? Porque o profissional de hoje ele tem muita energia, muita mesmo. Então, aproveitar essa energia, canalizar a informação que ele tem, né? E o conhecimento, enfim, para a experiência do dia a dia, retribuindo também, né? Isso que ele espera, né? De conseguir essa ascensão profissional rapidamente. Acho que é ali que está a chave do que a gente vai estar discutindo aqui hoje. Ok, ótimo.
Vamos assistir uma matéria produzida pela nossa equipe, relatando um caso especificamente dentro dessa temática. A gestão de recursos humanos é uma das funções tradicionais da organização e que tem como missão estabelecer o sistema que rege as relações entre os seus colaboradores, definir a melhor adequação de cada um deles à função que irá realizar e estabelecer a integração destes colaboradores. Para isso, a gestão de recursos humanos inclui um conjunto de funções e atividades. A Docile, empresa de doces localizada no município de Lajeado, no Vale do Taquari, tem um total de 517 colaboradores. 486 trabalham na região sul e 31 no Nordeste. Ela é exemplo em gestão de recursos humanos. Conheça um pouco mais. Nós temos 5 linhas de produtos: a linha de pastilhas, a linha de chicletes recheados, a linha de balas de goma, a linha de chicletes comprimidos e a linha de balas de gelatina. A Docile, aproximadamente 2 anos e meio, começou a adotar as boas práticas da governança corporativa. Temos também realizado código de ética na nossa empresa, política de alçadas e responsabilidades, tudo isso visando a profissionalização desse negócio. Recrutamento e seleção. Os 2 principais pontos de partida para o ingresso do colaborador na empresa. Na parte do recrutamento, um conjunto de ações são realizadas para atrair candidatos capazes de desempenhar determinadas funções. Após o recrutamento, vem a parte da seleção, onde a empresa realiza uma série de entrevistas com pessoas capacitadas, gerentes de produção e o gerente da área em que o candidato vai atuar. Passado por estas etapas, ele está apto a atuar na empresa. Ingressando na Docile, ele passa a ter todo um acompanhamento da área de recursos humanos, e também da área de produção, da área onde é que ele passa a atuar. O RH próximo dele, verificando como ele está se sentindo na empresa, como ele está conseguindo realizar o seu trabalho, a satisfação dele em participar daquele setor, daquele local de trabalho. Ele recebe, nesses primeiros tempos, todo esse acompanhamento. Logicamente que também passa por um treinamento específico para o desempenho da função para a qual ele foi contratado. Também passa por um treinamento de integração, que nós chamamos, ou seja, de preparação para o trabalho, onde ele recebe orientações da área de recursos humanos e de outras áreas também, de como funciona a Docile. Treinamentos oferecidos pela própria empresa são fundamentais no desenvolvimento dos colaboradores. Porém, o incentivo à busca de novos conhecimentos que possam aprimorar a função dentro da empresa é mais um ponto positivo. O colaborador, vislumbrando uma oportunidade futura, ter o desejo de realizar um treinamento externo. A Docile, se for alguma coisa vinculada com o dia a dia do colaborador ou com aquilo que a Docile tem pela frente, visando uma evolução, visando a criação de uma área ou até o desenvolvimento de uma área, então a Docile participa também. Além do recrutamento, seleção e todo o treinamento que o colaborador recebe, ações de reconhecimento, valorização, fidelização dele com a empresa são indispensáveis em uma gestão de recursos humanos de qualidade. Nós temos algumas formas de reconhecer o tempo de casa do colaborador, onde nós temos um evento anual na nossa empresa que a gente chama a Comenda Docile, onde neste encontro é entregue uma placa comemorativa, ao tempo de serviço, de permanência que o colaborador está na empresa. Então é uma das formas da gente reconhecer o trabalho do colaborador na empresa. Além de todo o benefício, ou os benefícios que nós temos na nossa empresa, visando a retenção deste colaborador aqui. Nós temos hoje na Docile médico diariamente na empresa, nós temos assistência odontológica na empresa, nós temos também o transporte exclusivo para os colaboradores da Docile, nós temos refeitório na empresa, nós temos plano de saúde, onde a empresa custeia 50% do plano de saúde para o colaborador. Nós temos uma assistência educacional, onde supervisores
e as pessoas da área administrativa da empresa recebem um auxílio de 50% do seu curso superior. Então, esses são os benefícios assim que nós temos aqui na nossa empresa. Os principais, eu diria assim, benefícios que nós temos aqui, né? TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Muito bem, gestão de pessoas é o tema deste programa Gestão SA, com a professora Evânia Schneider. Professora Evânia, dentro desse desafio, deste novo perfil, como vimos no primeiro bloco e na matéria que assistimos, como as empresas precisam estar aptas ou precisam começar a entender e trabalhar para atender essa ansiedade e toda essa energia que o recurso humano atual chega trazendo para ela. Exato. Bom, na verdade a empresa também tem que se tornar mais ágil. Ela também tem que ser mais rápida. E de que forma que ela pode fazer isso? Bom, primeiro, identificar bem o perfil desse profissional. Na verdade, quanto mais a empresa conseguir ajudar o profissional a se direcionar realmente para a área correta, a área que ele tem maior conhecimento, maior informação, que ele tem mais habilidade, né? Porque nós temos habilidades que nos facilitam determinadas funções e algumas que dificultam em outras, né? Então, quanto mais ela conseguir ajudar esse profissional a escolher a carreira, vamos dizer assim, correta, mais rapidamente ele vai poder chegar e isso vai deixá-lo mais satisfeito. Se a pessoa entrar numa área sem saber onde ela está entrando, porque ela precisa trabalhar, então ela está indo para o primeiro trabalho dela, mas ele não tem muita convicção de se é aquilo que ele quer, quer dizer, ele já entra muito inseguro, vai aumentar esse tempo, até que ele consegue se encontrar, que ele consegue ser produtivo, que ele consegue ter entusiasmo, né, que ele consiga canalizar essa energia toda que ele tem em algo que está lhe dando prazer. Quanto mais isso demorar, mais difícil vai ser a recompensa, né? Porque essa é a questão, uma das questões da ansiedade do profissional hoje, ele precisa rapidamente o reconhecimento, e não é reconhecimento somente, vamos dizer assim, através de palavras, ou enfim, ou de um cargo, é o reconhecimento financeiro, sim. Isso também está aliado a todo esse mundo de informação que a gente tem hoje, a questão do consumismo, tudo que está à nossa disposição, tudo que está na frente dos nossos olhos, a gente tem vontade também, né, de alcançar. Então, para que isso tudo possa ser um processo mais rápido, ou seja, o profissional dê o resultado que a empresa necessita, para que efetivamente a empresa possa dar também o resultado que o profissional necessita. Perfeito. Então, esse encaminhamento do profissional é muito importante. Quer dizer, em vez disso se tornar um problema, que seria o fato de receber um profissional agitado, dinâmico e inquieto, pode se tornar uma solução, desde que a empresa saiba canalizar essa inquietude para uma produtividade o mais rápida possível e o mais produtiva possível num curto espaço de tempo. Exatamente. Então, essa questão de alinhar, né, a pessoa, as suas habilidades é fundamental. Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção também, a gente fala tanto hoje do empreendedor, né? Que a gente precisa formar pessoas, nós aqui mesmo, né? Eu trabalho muito isso na minha sala de aula também, né? De desenvolver esse espírito inovador, né? A curiosidade das pessoas. E às vezes o profissional, ele foi instigado a tudo isso, né? O mundo instigou, a universidade instigou, e ele chega na empresa e não encontra o ambiente para ele pôr as ideias dele. E ele vem cheio de ideias, mas se ninguém escuta elas e se não cria um espaço, né, para que isso aconteça, ou até mesmo às vezes, não é nem só o fato de escutar, é de estimular. Porque por mais que a gente tenha ideias, a gente precisa do estímulo. Certo. O estímulo para botar isso em prática, para falar as coisas que a gente pensa. E às vezes a gente chega numa organização e a organização quer alguém que faça
a rotina do dia a dia. Cumprir tarefas. Exatamente, e ele não está sendo preparado para isso lá na universidade muitas vezes, ou na formação que ele está fazendo naquele momento. Ele está sendo preparado para pensar, para criar, para inovar, e ele não encontra um ambiente inovativo. Né? Então essa é uma outra questão que as empresas precisam se preparar, sabe? Criar espaços para as pessoas criarem. Aí ela vai poder... o conceito do intraempreendedorismo. Exatamente, o conceito do intraempreendedorismo. Quer dizer, a gente muitas vezes pensa o empreendedor somente aquele que pensa um novo negócio. Não, pense um novo processo. Uma nova forma de divulgar um produto, uma nova forma de fazer o seu operacional do dia a dia. Repense as suas rotinas e reveja a organização. Exatamente, que é o intraempreendedor, que vai para dentro da empresa e pensa na melhoria contínua, aquela expressão da qualidade de tanto tempo, né? Então esse ambiente ele tem que ser verdadeiro, ele não pode ser discursivo, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que estar... E o jovem, ele tem muitas ideias. Às vezes pode até nos parecer num primeiro momento que aquilo não é um absurdo, mas às vezes é daquilo que parece um absurdo para quem já está há muito tempo numa mesma função, ou numa mesma atividade, ou numa mesma organização, pode ser uma grande sacada. Né? Ótimo. Bom, não vamos deixar os nossos gestores e nossos empreendedores somente achando que isso seja um problema. Vamos começar com as soluções ou o encaminhamento para elas. Como funciona o gestor de pessoas, como funciona a área de recursos humanos, para que isso possa se dar de uma maneira mais equilibrada. Como é que o RH atua nesse sentido de preparar as empresas? Exato. O RH ele também assume um novo perfil, né? E o RH ele também tem que ser mais, vamos dizer assim, mais flexível, né? O próprio RH, e o RH vai ter sim aqui um papel muito importante, porque o RH é que pode ser essa ponte, né, de estar buscando trabalhar as deficiências que talvez esse novo profissional tenha, né, trabalhando mais especificamente os conhecimentos que são mais necessários de repente naquela função. O RH que vai estar trabalhando essa questão das carreiras mais rápidas, né, então o RH pensar nisso não em carreiras longas, mas sim em carreiras rápidas e polivalentes também, né, onde tu possa estar aproveitando todo esse conhecimento das pessoas. Então, claro que tem caminho, né? Na verdade, a gente tem muito mais para aproveitar dessa situação do que lamentar. Eu digo, o tempo não volta, não adianta eu pensar, por exemplo, assim, como era quando eu comecei a trabalhar há mais de 20 anos atrás, como eu pensava naquele momento. Provavelmente, eu digo sempre isso, a forma como eu pensava há 26 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, era diferente de quem estava lá com a minha idade, hoje, né? Então, a evolução é uma coisa constante, então eu não posso me comparar, eu tenho que olhar o momento atual. E isso o RH tem que fazer, tem que preparar os gestores dentro da organização, né, para entender como aproveitar melhor este momento, este perfil, né, que a gente está vivendo agora, né, que é de muita agilidade. Muita agilidade. As pessoas elas têm que estar ocupadas com coisas desafiadoras. Se a gente não estiver ocupado com coisas desafiadoras, a gente vai para aquilo que serve para passar tempo. Aí às vezes a gente se preocupa com o uso da internet, o uso do MSN, né, o uso de outras redes, né, de relacionamento, enfim, de redes sociais. Hora do cafezinho muito extensa. Hora do cafezinho muito extensa, coisas assim, que eu não vou dizer, claro que não tem aqui, mas por que a gente vai para esses entretenimentos? Porque não está sendo motivador ou desafiador aquilo que a gente está fazendo. Porque se eu estiver fazendo um trabalho que me dá prazer, eu não vou ter vontade de ir para outras coisas. Não vou ir para esses seriam fugas, né? Exatamente. Ou complementos. Então esse é o RH, sabe? De ajudar a mostrar isso, assim, o que a gente tem é que criar esses ambientes desafiadores que façam com que as pessoas se foquem naquilo que elas estão tendo prazer em fazer. Ótimo. Vamos para um pequeno intervalo, na sequência voltamos com mais algumas questões sobre esse desafio de gerenciar um novo recurso humano. TV Univates, para você, para o nosso Vale.
Voltamos com o nosso programa Gestão S.A., hoje com o tema Gestão de Pessoas, Recursos Humanos. Esse tema desafiador em função da nova realidade, do novo perfil de profissionais que temos disponível no mercado. Professora Evânia, nesse desafio então, dentro das empresas, de receber este novo recurso humano e ter uma gestão de pessoas que seja tão dinâmica, tão eclética quanto as pessoas que chegam, qual é o papel no sentido de preparação que as universidades, que o ensino formal pode e deve estar aportando dentro desse tema para que as pessoas cheguem numa condição produtiva dentro das organizações? Legal. Realmente o papel da universidade ele também mudou. Como é que chega o aluno para nós hoje? O aluno chega cheio de informação. É esse mesmo cara que vai lá para dentro da empresa. Então, o aluno ele já tem acesso, né, ao que tem de melhor em termos de pesquisa, de conhecimento na área que ele escolheu para ele. Então, a universidade ela acaba tendo um papel muito mais prático também. Eu vejo assim que hoje é muito importante que o aluno possa experimentar o máximo, né? Além de todo o conhecimento teórico, enfim, que ele vai ter que ter, mas que se ele é um cara aqui interessado e que gosta do que ele está fazendo, ele já pode ter buscado tudo isso, ele já pode ter lido muitas vezes até mais do que o professor dele, né? Então a sala de aula acaba tendo que ser muito mais esse laboratório, para que ele possa chegar um pouco melhor preparado lá dentro da organização. Porque então se ele já tem muita informação, já tem muito conhecimento, o que está faltando para ele é justamente a vivência. Claro que a gente não vai conseguir dentro da universidade, né, principalmente em algumas áreas, eu sempre falo muito da nossa área, a área da administração é muito mais complicado, tu fazer laboratórios de vivência de administração, né, dentro da universidade, tu vai para a área técnica, isso já é muito mais possível, né? Mas então o que a gente tem que fazer e o que eu acho que as universidades estão buscando? Tentar trabalhar mais com a ideia da problematização, sabe? Tentar fazer com que o aluno, mesmo que num ambiente de certa forma simulado, ele possa experimentar situações que ele vai viver no dia a dia. E aí, quando isso acontecer no dia a dia dele, ele vai lembrar daqueles exercícios que ele fez na sala de aula, daquelas situações que ele se deparou, né? Então, indiferente de que área, claro, falando mais agora da questão da administração, que é mais difícil por tu não ter tanto contato com o dia a dia do que acontece nas empresas, eu acho que o papel da universidade, ele realmente se torna muito mais de tentar fazer com que essa distância entre o conhecimento e a prática se diminua, né? Para o aluno chegar um pouco melhor, né, para o profissional chegar um pouco mais preparado na empresa e essa rapidez que ele quer que aconteça, né, de reconhecimento pelo trabalho dele possa efetivamente se concretizar. A empresa tem que perceber que o profissional já está chegando mais preparado mesmo, que ele já pode de cara assumir desafios maiores. Porque se ele de cara já puder assumir desafios maiores, ele vai chegar mais rapidamente no lugar onde ele quer chegar. Perfeito. Então a universidade tem que fazer isso. A teoria sempre vai ser importante, claro, ela que embasa, mas criar ambientes, né, e mesmo na nossa área da administração isso é possível, criar ambientes simulados em que o aluno tenha que conviver, tenha que pensar, tenha que pensar em alternativas e decidir, né, qual o melhor caminho, a melhor solução. E um ambiente de sala de aula muitas vezes traz o contraditório, traz a discussão, traz a não concordância, né? Exatamente. Que é um exercício importante também de tu estar numa turma e ouvindo posições diferentes e tendo que tomar uma decisão. E aprender a lidar inclusive com isso, né? Aprender a lidar com essa contradição, com as diferentes opiniões, né? Que ele vai encontrar isso dentro da organização. E a universidade tem um papel muito importante nisso, sabe? De fazer com que a pessoa aprenda a lidar com as diferentes opiniões. Com que a pessoa aprenda a ser um pouco mais tolerante também. Porque senão depois lá no dia a dia, na vida real, na empresa, se ele não conseguir fazer isso, por mais criativo que ele seja, por mais inovativo, por mais energia que ele tenha, se ele não conseguir, né, fazer essa mediação, se ele não conseguir ter um pouco de tolerância, até mesmo para as coisas que ele acredite que estejam totalmente erradas, ele não vai conseguir continuar, né? Porque quando a gente chega lá no mundo real, né, as coisas
correm, né? E se a gente não se adaptar a elas também, a gente pode perder uma grande oportunidade. Então, eu digo muito isso para os alunos. Gente, às vezes a gente tem que respirar fundo 2, 3 vezes, que é para sorrir muito lá na frente. Mais adiante. Né? E não adianta a gente querer que as coisas aconteçam tudo na mesma hora. Então, dá um pouquinho mais de tempo, botar um freio, né? Um pouquinho mais de tempo, né? Fazer com que o aluno entenda que precisa um pouco mais de tempo para ele chegar onde ele quer. É importante a gente começar a trabalhar isso na universidade também. E qual é a realidade hoje, ou qual é a tua percepção do Vale do Taquari, da mão de obra, da mão de obra disponível, ou da falta de mão de obra, do perfil de gestão de recursos que nós temos hoje na nossa região aqui? Olha, eu acho que o Vale do Taquari, ele cada vez mais, né, ele está se fortalecendo em termos de mão de obra. Não gosto muito dessa expressão, né? Sim, profissionais, né? De profissionais realmente qualificados e capacitados. A universidade tem um papel importante nisso, né? Hoje, no Vale do Taquari, a gente forma profissionais nas mais diferentes áreas, né, atendendo todas as, vamos dizer assim, as necessidades que o Vale tenha de profissionais. Então, eu acho que ele está bem servido nesse sentido. O que está faltando, na minha opinião, realmente, é talvez um pouco mais de gana das próprias pessoas, assim. Eu acho que o profissional, ele precisa abraçar mais a causa dele, né? Abraçar mais a carreira dele. Ao mesmo tempo que eu falei antes de que a empresa precisa se adaptar a essa carreira mais rápida, tá? O profissional, ele também precisa entender que o responsável pela carreira dele é ele. Ele não pode entrar numa empresa esperando que essa empresa crie condições... Já desde a sala de aula até dentro da empresa. Exatamente. Né? Ele não pode esperar que ele vai chegar lá na empresa e a empresa que vai criar mecanismos para ele chegar onde ele quer. Ele tem que criar os mecanismos. Ele tem que buscar, por exemplo, a capacitação que ele percebe que ele precisa, às vezes até para a questão do autocontrole. De repente ele é muito bom no que ele faz, mas está faltando um pouco de autocontrole. Vai buscar isso. Disciplina. É para a carreira dele, é para ele, né? Sim. Então eu sinto que isso ainda falta um pouco, as pessoas abraçar para elas, sabe? Elas próprias as competências. Uma outra questão que eu percebo aí muito assim na sala de aula, principalmente, eu acho que está faltando ainda um pouco aqui pro nosso aluno, ele incorporar, tá? Ele incorporar a função que ele escolheu. Ele buscar saber que tipo de habilidade e competência ele precisa desenvolver para ser um profissional diferente naquilo que ele escolheu. Então, falta um pouquinho mais, sim, de compromisso. Eu acho que isso a gente também tem que atribuir às pessoas. A empresa tem que mudar. Não ser só mais um igual aos outros, mas o que eu quero de diferente para mim e como é que eu vou executar esse processo. Não adianta informação só, que isso é superficial. Ele precisa demonstrar habilidade naquilo que ele tem que ser bom. Perfeito. Muito obrigado, professora Evânia. Prazer conversar com a senhora. Teremos outras oportunidades. Acho que uma questão importante é que nós trazemos a temática e obviamente que as respostas são muitas, são amplas, são diversas, né? E a gente vai evoluindo nesses temas e acho que a nossa contribuição é buscar soluções no médio e longo prazo e permanentemente estar discutindo sobre isso. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Voltaremos na próxima semana com mais um programa Gestão SA e uma nova temática dentro deste foco tão importante para as nossas organizações aqui. Obrigado, até mais. TV Univates, para você, para o nosso Vale.